trazemos informações ao vivo do Rio de Janeiro. A Polícia Civil deve ouvir hoje 3 testemunhas. No caso daquele empresário que morreu depois de comer um doce envenenado. É o caso do Brigadeirão. A namorada dele é a principal suspeita e ela segue foragida. Kleber Rodrigues está com a gente para trazer detalhes desse caso intrigante, né, Kleber? Vamos lá, o que já sabemos e principalmente quem deve ser ouvido hoje, a ponto de ajudar a polícia nessas investigações. Um bom dia para você. Oi, Carol, muito bom dia para você, para quem acompanha a gente, uma excelente semana para quem está acompanhando o Novo Dia. A polícia não deu detalhes sobre quem são essas testemunhas que serão ouvidas hoje pela manhã, mas são pessoas ligadas, né, a esse caso, ou então algum morador ou pessoa ligada ali diretamente a Júlia, que está foragida, uma pessoa que seja próxima a ela. A gente vai seguir acompanhando esse caso ao longo da manhã para entender quem são essas testemunhas. Fato é que a polícia segue tentando montar esse quebra-cabeças. É um caso chocante que vem aqui da capital fluminense, do bairro Engenho Novo. Hoje pela manhã, portanto, a Polícia Civil pretende ouvir essas 3 pessoas para entender, né, até mesmo onde está a Júlia Pimenta. Ela está foragida da justiça, ela é a principal suspeita de assassinar o Luiz Marcelo Ormon, ele que é um empresário, um administrador de imóveis aqui na capital fluminense, também tem um estacionamento. A principal motivação, segundo a Polícia Civil, foi financeira. A Júlia Pimenta, psicóloga, considerada foragida, tinha uma dívida, né, contraiu uma dívida, segundo uma cigana que foi presa suspeita de envolvimento nesse caso, de R$600 mil. E aí, de acordo com a polícia, como ela viu ali os bens desse namorado, do Luiz Marcelo Ormon, ela acabou assassinando ele através de um envenenamento, né? A principal suspeita é que ela tenha utilizado um analgésico muito forte, colocado esse analgésico dentro de um brigadeirão, que inclusive aparece nas imagens que foram obtidas pela polícia do circuito interno do prédio, e depois que ele acabou consumindo esse brigadeirão, infelizmente, ele faleceu. Os detalhes sórdidos desse caso chamam bastante atenção. De acordo com o delegado, a Júlia teria permanecido com o empresário morto dentro de casa por pelo menos 3 dias. Ela teria ido, inclusive, à academia enquanto o Luiz Marcelo estava morto nesse prédio no bairro Engenho Novo. Bom, uma cigana foi presa, suspeita de envolvimento nesse caso, é a Suiane Brechac. A polícia disse que ela recebeu o carro do empresário como forma de abatimento da dívida que ela tinha com a Júlia, né? A Júlia tinha com essa cigana uma dívida de R$600 mil. Essa história ainda não colou muito bem para a polícia, justamente por isso ela foi detida. Ela afirma que apenas recebeu o carro, né, para abatimento dessa dívida. A polícia está ouvindo testemunhas para entender se de fato foi isso que aconteceu. Ela segue detida, suspeita de envolvimento nesse caso, e a Júlia permanece foragida. Inclusive, nesse fim de semana, tiveram buscas aqui na capital fluminense para encontrar o paradeiro da psicóloga, que é a mulher apontada pela morte de um caso brutal, né? Um assassinato brutal que aconteceu aqui no Rio. Mais um caso intrigante que a polícia, portanto, segue fazendo ali, montando esse quebra-cabeças para entender o envolvimento da Júlia, a psicóloga, da cigana, que é muito famosa nas redes sociais, a Suiane Brechac, e da vítima, o Luiz Marcelo Ormon. Bom, a gente vai seguir acompanhando esse caso. A polícia, inclusive, já quebrou o sigilo, está pedindo a quebra de sigilo bancário do empresário, que é a vítima, da psicóloga e também da cigana, para entender o envolvimento dessas 2 pessoas na morte do empresário. Vamos seguir acompanhando esse caso. Qualquer novidade, claro, Carol, eu volto contigo.